Bom, e aí entrando mais especificamente no programa de conformidade, né? Essa pergunta, ela quer saber, acho que pode ser os tópicos principais, né? Que a parte de compromisso, ela deseja abordar tanto o programa de compliance quanto a política. Então, vamos diretamente para a pergunta, que aí fica um pouco mais fácil de falar para vocês do que se trata o questionário. Então, no questionário da nova cópia, vocês vão receber, né? Quando vocês receberem o formulário de resposta, vem esse campo aqui, com as perguntas e o campo de resposta, que são respostas bem objetivas, né? Então, a empresa tem um programa de compliance anticorrupção, e o programa de compliance ou programa de integridade se entende que seja um programa de combate à corrupção. E aqui vocês precisam responder se não tem ou se tem, e caso, né, tenha informações adicionais para implementar, como, por exemplo, não tem, ou tem alguma outra coisa parecida, mas não especificamente isso, eu preciso justificar especificamente aqui nesse quadro, forneça informações adicionais. Aqui a gente traz, né, uma frase muito importante, um parágrafo que reforça, né, a necessidade e importância da empresa ter um programa de conformidade ou de integridade, é que assumir o compromisso formal com a tolerância zero à corrupção é um passo importante para a organização. No entanto, sem tomar ações concretas que apoiem diretamente esse compromisso, uma organização permanece em risco de violar as leis anticorrupção. Esse parágrafo aqui, essa frase, ela foi trazida, né, pela Transparência Internacional, que o Pacto Global utiliza, inclusive, para reforçar, né, e repactuar a necessidade de haver medidas mais concretas, né, de combate à corrupção. Não adianta dizer que aqui não tem tolerância à corrupção, mas eu não ter uma medida mais efetiva que, de fato, me traga resultados, né, práticos com relação a isso. Exatamente isso, Jaque. O mundo todo tem caminhado nas últimas décadas exatamente. A tolerância zero à corrupção, ela agora é o básico. Né? Até todas as empresas que assinam o Pacto Global, elas assinam o 10º compromisso, que é combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina. E eu sempre chamo a atenção para inclusive extorsão e propina também, porque significa que corrupção não é só propina e suborno. Corrupção, aqui para as Nações Unidas, ela envolve muito mais do que o pedido de propina, o pagamento de suborno, por exemplo. Mas, voltando ao ponto, o tolerância zero à corrupção, ele é o marco zero, ele é o ponto de partida. Agora, o que a gente quer ver é você não tolera corrupção e você tem um programa de compliance anticorrupção. Não é necessariamente você tem um departamento com várias pessoas, mas é pelo menos um programa de compliance anticorrupção a empresa tem. E se você não tem, você planeja criar num curto prazo, ali, nos próximos 2 anos, ou não é uma prioridade comercial imediata. Né? Esse é o primeiro ponto da COP, já mostra que a gente está subindo querendo que as empresas entendam a importância de ter um programa de compliance anticorrupção. E, como acho que todo programa dentro de uma empresa, né, também não basta criar, mas existem recursos, né? Esse programa consegue rodar, existe alguém que é responsável, né? Isso são outros questionamentos que a gente pode colocar, mas aqui o primeiro passo existe um programa de compliance anticorrupção e se não existir, ele vai ser criado no futuro próximo? Após responder essa pergunta, né, no caso afirmativo, se vocês têm aí um programa de compliance, um programa de combate à corrupção, é informar especificamente qual ano que ele foi criado e quando ele foi revisto pela última vez. Então, quando a gente fala de monitoramento, né, das atividades, da implementação do programa de compliance ou de combate à corrupção, é necessário que haja ali o acompanhamento contínuo, né, e revisão, inclusive, do programa. A partir do momento que surgem, né, situações que, de repente, são adversas, não estavam previstas inicialmente ali no Código de Conduta ou no próprio programa, é necessário fazer essa revisão e inserir ali quais foram as mudanças que foram feitas. Então, basicamente, essa pergunta é para vocês responderem quando foi feito, né, e quando foi feita a última revisão, ou de quando em quando, dentro da própria política, né, de combate à corrupção, da política de integridade de vocês, existe ali um tempo hábil para revisão. Então, existem programas que é feita uma revisão a cada 2 anos, a cada 1 ano, ou é continuamente, conforme vão surgindo novas situações.
importante acompanhar essa evolução e trazer isso para o relatório de progresso. Bom, aqui, né, traz especificamente sobre se a sua empresa tem políticas e recomendações com base no que foi levantado na política anticorrupção. Então, tem como objetivo ter uma noção, né, melhor dos processos estabelecidos pela empresa para orientar com os funcionários, né, e diferentes partes ali contratadas reagem em situações de dúvida ou em situações em que possam haver um conflito de interesse, por exemplo, em relação a presentes, doações ou patrocínios. Então, é importante que haja essas políticas, né, e como essas medidas de orientação e recomendações, elas são trazidas e implementadas dentro da empresa. Então, o que é importante ressaltar aqui, né, que essas orientações, elas são utilizadas como medidas de mitigação, né, de riscos, de suborno, fraude, corrupção, e que é importante deixar claro, né, como que isso é feito e comunicado para os diferentes contratados dentro da empresa como um todo. E aí você deve incluir aqui se tem, se não tem, como é que é incluída essa política, como que ela é articulada, se tiver informações adicionais que não contempla aqui dentro dessas questões, vocês podem colocar de forma descritiva dentro desse campo. E aí, chamando a atenção aqui, eu quero muito chamar a atenção para vocês como que o questionário ele está num passo a passo até de estruturação de um programa de integridade também. Então, tolerância zero é o marco zero, um programa de integridade anticorrupção, e aqui a própria pergunta ela já traz pontos sensíveis que quem está ali na plataforma contra a corrupção, a gente sabe que esses são pontos em geral que as empresas costumam colocar ali no seu código de conduta, por exemplo, às vezes desenvolver uma política de conflito de interesse, por exemplo. Então, temas como conflito de interesse, presentes e hospitalidades, doações e patrocínios, interações com funcionários públicos, são itens que, em geral, aparecem quando, por exemplo, uma empresa faz uma avaliação de risco de corrupção. E aí a pergunta aqui, ela já está trazendo justamente, olha, tem esses pontos sensíveis, você traz esses pontos em alguma política, pretende desenvolver alguma política, não é necessariamente uma política anticorrupção, até que aqui pode estar, esses pontos podem estar cobertos em uma outra política mais ampla, mas a pergunta ela já está direcionando e mostrando áreas que são áreas de riscos de corrupção em potencial. Então, o que a gente quer trazer é que assim, o questionário da nova comunicação, ele pode servir também de guia de onde que eu posso ir estruturando o meu programa de integridade, né? Se eu já não estou lá numa ação coletiva, se eu já não tenho um programa super estruturado, não é para ficar paralisado. Acho que a própria comunicação de progresso, ela ajuda a empresa a ir se pontuando e colocando, e ela vai construindo esse caminho junto com vocês. A Ana reforçou, né, o item está aqui, que uma política, né, bem específica e robusta, ela orienta e ajuda, né, a desenvolver o programa, né, de integridade, a aplicação prática dele dentro da organização como um todo, e justamente trazendo ali subsídios para os funcionários, empregados e contratados, para saber como lidar mediante esse tipo de situação. Então, é importante dar clareza, né, para como isso é feito dentro da empresa de vocês.